do teu corpo em meu viver. E hoje eu sei que és realmente o amor, pois só Jesus morreria por alguém que o desprezava. Quando vejo o teu olhar, amigo, sei que a tua força está comigo. Não há nenhum mal que eu possa temer, meu sentimento tá maluco. pois sou teu e tu és o meu viver. Nada como ser um redimido, nada como ser filho de Deus. E bem cedinho de manhã saber que as misericórdias do Senhor se renovaram. Nada como ter a vida eterna, nada como ser filho de Deus. Em meio a tantas incertezas que querem me cercar, eu sei que salvo sou e estou em Cristo. Nada como ser um servo útil, Nada como ser filho de Deus. E passo a passo então sentir que estou pisando as marcas que Jesus. Nada como ser. Sinta que eu seguisse com muita fé, pois Cristo está comigo onde quer que eu vá. Nas horas de alegria e de dor, e nada neste mundo pode ser melhor do que estar bem perto do Senhor. Pois Cristo está comigo onde quer que eu vá, nas horas de alegria e de dor, e nada neste mundo pode ser melhor do que estar bem perto do Senhor. Pois Cristo está comigo onde quer que eu vá, nas horas de alegria e de dor, e nada neste mundo pode ser melhor do que estar bem perto do Senhor.
Só Deus vê teu coração, sabe de tua vida, pois está tal qual um livro aberto que declara teus segredos, que desvenda teus pecados. E diante de tal luz, o que tens a dizer? Tens a dizer. Como é que vai ser sua programação aí desse? Sendo assim, o que importa? Tua tradição. Guardar essa... O que vai valer aquilo tudo que fizeste enquanto aqui vivias simplesmente sem com Deus te importares. Mas e quando a vida acabar? Esse tempo que a gente está vivendo. Aceitar a Cristo é o que vale mais. Este é o caminho a seguir. Outras coisas podem sim agora ter valor, mas eternamente não terão. Ô Maurício, a Débora já tá na sala, já tá perto. Tenta mais uma vez aí. Pensa agora mesmo, amigo. Toma decisão, É que tudo certinho. pois não podes prosseguir vivendo desta forma, porque então existe um começo, logo chegará o fim. Abre os olhos, deixa a luz entrar. Aceitar a Cristo é o que vale mais. Este é o caminho a seguir. Outras coisas podem sim agora ter valor, mas Esse ministério, eternamente né? não terão. Outras coisas podem sim agora ter Ela fica valor, gravada, depois você pode... mas eternamente não terão. Conquista a vitória e vive pra glória daquele que é o Rei dos Reis. Entra na história, pois é promissória, coroa certa terás. Vence com fé na palavra que ele a seus servos assim confiou. Luta que é certo, a vitória virá. Mano, Luta que Belmiro, é bom certo, dia. ela tua será. Luta com fé e esperança, pois só quem alcança a vitória final é aquele que vive na graça de Deus, aquele que vive esperando o céu, aquele que vive somente pra glória de Deus. Conquista a vitória e vive pra glória daquele que é o Rei dos Reis. Entra na história, pois é promissória, coroa certa terás. Vence com fé na palavra que ele a seus servos assim confiou. Luta que é certo, a vitória virá. Luta que é certo, ela tua será. Luta com fé e esperança, pois só quem alcança a vitória final é aquele que vive na graça de Deus, aquele que vive esperando o céu, aquele que vive somente Pra glória de Deus, 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 pra glória de Deus. pra glória de Deus.
Senhor Jesus, Só esperar eu não entendo música. Vamos começar a nossa lição, tá? mas se a Dá o cruz tempinho dessa música pro é o pessoal fim deste caminho, aí na live. dá-me mais graça. Começa. Não sou maior que meu Senhor, Grande é de espera. apenas servo sou, apenas servo dia, e nada Rosalba. mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Na lente, não que me atrapalha a visão, mas atrapalha a imagem da tela. Não consegue ver os olhos, não consegue ver ninguém. Senhor Jesus, Tá chegando ainda não entendo o o prazo pra gente espinho, começar apenas essa mas se o música, tá? mesmo faz parte da tua cruz, Igual que ela a eu gente começa a aceito. orar. Não sou maior que meu Senhor, Tem a sua Bíblia aberta, apenas servo sou, a gente vai usar a tela apenas pra servo projetar. e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisto também, basta me graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Um vencedor em Cristo. Então, irmãos, bom dia. Vamos começar então o nosso estudo bíblico, né, para a gente também não ficar muito tempo preso, né, nessa espera aqui. Bom, então nós vamos começar orando. Bom dia, Glória. Vamos orar, começar orando ao Senhor, né, pedindo a Deus que Ele nos dê direção e que seja um tempo de edificação, né, que a gente tenha satisfação nessa manhã e que o aprendizado seja pleno, né, que nós possamos, de fato, sair daqui com muito conteúdo aprendido e aplicado à nossa vida. Amém? Vamos orar? Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por este tempo nesta manhã, de poder falar contigo, buscar a tua face, Senhor. Agradecer ao Senhor pelo dom da vida, pela saúde, ó Deus, pela vida de Jesus em nós. E, Senhor amado, nós queremos nessa hora apresentar ao Senhor a nossa vida por completo, Senhor. Nesses primeiros momentos dessa manhã de domingo, Deus, nos acordamos, alguns de nós já fizemos o nosso de jejum, já tomamos o nosso café da manhã, e nós queremos te louvar, Senhor, pedir que o Senhor possa abençoar todo esse dia de domingo, e ao final dele, quando estaremos reunidos, ó Deus, mesmo que virtualmente para te adorar, que o Senhor seja, ó Deus querido, adorado, reverenciado, ó Deus, e que a bondade do Senhor se manifeste a nós, se revele, Senhor,
de modo especial, não apenas no horário do culto, mas ao longo da nossa vida. Abençoa, Deus, nossa mente para que o conteúdo a ser ministrado, a aula, ó Deus querido, que vai ser agora apresentada, possa, ó Deus, ser aprendida e, ó Deus, e aplicada, Senhor, na nossa vida, possamos viver com mais confiança na obra de Cristo realizada por nós. Nós oramos assim, ó Deus, agradecidos por cada pessoa que está presente, por aqueles que ainda vão entrar, ó Deus, e queremos te pedir, Senhor, que o Senhor continue abençoando as outras pessoas. Já passou por aqui, ó Deus, o nosso irmão Elias, que nesse dia, ó Deus, tem a dor, ó Deus, da separação da sua mamãe, ó Deus, ele como também os outros seus irmãos, ó Deus, seus sobrinhos, ó Deus, que o Senhor possa abençoar essa família, possa abençoar, ó Deus, a Igreja Batista do Parque José Bonifácio, que amanhece com essa notícia de separação, mas que, ó Deus, nós possamos viver com a esperança de que um dia, na glória, todos nós estaremos reunidos, ó Deus, e já não haverá mais dor, não haverá mais as lágrimas, não haverá mais essas notícias de separação, porque, ó Deus, será para sempre, por toda a eternidade, o nosso convívio, não apenas entre nós, mas principalmente nosso convívio com o Senhor, ó Deus, já sem a limitação, ó Deus, do corpo, do tempo, do pecado, mas plenitude, ó Deus, teremos diante do Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe. Está aqui o Zilei. Vai ficar com a gente hoje, Zilei? Que Deus abençoe. Bom dia, Bebeto. Bom dia, Glória. Acho que eu já falei, né? Então, vamos começar nosso estudo hoje. A sala já está cheia aí. Já temos aí os 12 irmãos presentes, né? A sala já está cheia, já tem que abrir uma outra sala para poder o pessoal entrar, né? Estou brincando. Mas eu vou compartilhar aqui o slide que a gente vai usar para o nosso estudo, né? E esse conteúdo vai ser o que a gente vai, durante esse tempo aqui, apresentar aqui aos irmãos. Deixa eu só acertar aqui. Está faltando aqui uma tela. Deixa eu achá-la. Agora sim. Bom dia, irmã Fátima. Então, irmãos, nós temos aí já a tela compartilhada, né? Esse vai ser o nosso estudo dessa manhã. O preço do resgate. Nós estamos estudando essa revista, né, A Palavra e Vida, que é uma revista virtual. Eu tentei que pedir perdão aos irmãos, porque eu não tenho compartilhado lá. Mas eu vou compartilhar depois da aula e vou colocar também a lição da semana que vem. Mas o conteúdo está todo aqui, nesse vídeo, para os irmãos. Esse trimestre, né, nós não recebemos o nosso material impresso, mas ele está de modo virtual. Eu vou tentar fazer hoje ainda, publicar todo esse conteúdo lá no Calamel, né, da igreja, para a gente ter esse acesso antecipado. Tá? Eu me desculpo com os irmãos aí pela falha de não ter disponibilizado antes, né? A irmã Yolanda está com a gente nessa manhã. Irmã Yolanda, que Deus te abençoe, tá bom? Nós estivemos consternados e orando pela sua vida, por sua família durante esses dias,
né, no passamento do nosso irmão Rivelino. E o Jonatas também, né, o nosso adolescente aí, está com a gente nessa manhã. Então, vamos lá. Nós vamos ler Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24, e depois, capítulo 6, versículo 16 até o 22. Né? Estará na tela para a gente acompanhar, então, a leitura desse texto. Então, vamos lá. Romanos 3, 23. Diz assim o texto bíblico, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Bom dia, Osana. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, vamos lá. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, fixem aí a palavra redenção, né? Essa palavra é a palavra importante. Vai ter os ruídos aqui, tá? Porque eu prefiro sempre fazer essa live aqui no ambiente da varanda, que é a varanda, garagem, né? Essas coisas assim, e a gente fica um pouco mais próximo da rua, então os ruídos da rua acabam aparecendo aqui, mas não vai ser um impedimento. Romanos 6, a partir do 16, diz assim: será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereça agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Então, nesse segundo texto, bom dia, Cristiana. Nesse segundo texto, né, de Romanos 6, 16 ao 22, Paulo está demonstrando que a relação desses servos de Deus com o pecado antes era uma relação de servidão, e a servidão em relação à justiça, ela não existia. As pessoas não estavam preocupadas em fazer o que era certo, né? Em agradar a Deus, vamos dizer assim. Mas, uma vez que fomos alcançados pela graça, embora presente a limitação ainda do pecado em nossas vidas, nós não vivemos mais para satisfazer a nossa natureza de pecado, mas para buscar a santificação com Deus, para a qual nós fomos comprados pela graça de Jesus. E isso é a redenção, é o resgate de Deus para conosco, para a nossa vida. É o preço pago por Deus para que nós tivéssemos agora uma nova vida com Ele. Então, esse é o assunto do nosso estudo nessa manhã, né? O preço da redenção, né? O preço do resgate que Deus pagou para que nos tivesse ou tivéssemos de volta para Ele. Então, nós vamos começar aí no texto da lição, né? Esses textos que estão aqui presentes, eles são os textos da revista. A gente vai pegar aí os textos e vamos trabalhando eles, comentando, tá? E você vai tendo a oportunidade de visualizá-los aí, de acompanhar o texto. Então, as palavras aí, redenção e resgate, que são as palavras-chave da nossa lição de hoje, né? Então, vamos entender um pouco melhor esses conceitos dentro desse contexto bíblico que nós estamos tratando.
podemos dizer de maneira bem simples que redenção significa livrar alguém por meio do pagamento de um preço. Era assim que os prisioneiros de guerra podiam ser libertados. Pagava-se um valor chamado de resgate. Entre os gregos e romanos, o escravo podia ser libertado pagando-se um valor no santuário de uma pseudo-divindade pagã. O processo se chamava redenção e o preço se chamava resgate. Então, a redenção, ela é o ato em si, né? Geralmente, as pessoas tratam assim, às vezes tem alguns filmes, algumas séries, onde alguém está buscando redenção, algo que a pessoa fez no passado, alguma coisa ruim, alguma coisa que a incomoda profundamente, e ela busca em vida fazer algo que, de alguma maneira, anule o mal que ela praticou. Então, isso é uma busca de redenção. A redenção, no contexto grego, lá no texto bíblico, ela se dava justamente por essa condição, a remissão, né? A pessoa ser um escravo, ser um escravizado, e agora alguém ou ela mesmo pagar um preço, que é o resgate, para que ela pudesse novamente ser livre, para que ela tivesse a dignidade, a cidadania plena, agora novamente restaurada. Às vezes isso era feito mediante um pagamento a uma divindade. Alguém, por exemplo, o escravo, a servidão era um outro tipo de escravidão, não era uma escravidão como nós conhecemos aqui no Brasil, quando os negros foram escravizados, mas a escravidão, às vezes, ela se dava por um motivo de uma dívida, ou às vezes pelo fato de alguém pertencer a um exército que foi derrotado, e a partir daquele momento, aquele exército derrotado constituía um povo escravizado, seus soldados e seus cidadãos. Então, a escravidão, ela não tinha um motivo da cor da pele, tinha alguns motivos que poderiam levar uma pessoa a ser escravizada, né? Ser descendente de escravos. Então, para que essa pessoa pudesse gozar de liberdade, um preço precisava ser pago. Ou alguém fazia isso por ela, né, por algum motivo, por algum compromisso pessoal, alguma coisa, ou ela mesma pagava esse preço, né, e existia a possibilidade, dependendo do culto, da região, da pessoa pagar um preço no próprio templo. Então, o escravo, ele também tinha dinheiro, ele podia angariar algum dinheiro, e ele conseguia pagar o preço da sua liberdade, às vezes ao seu próprio senhor, ou pagando a alguma divindade como uma forma de oferta num templo, para que ele pudesse, então, ter essa redenção, para que pudesse, então, gozar dessa liberdade. Certo? O termo que era usado para esse pagamento é litron, né? Então, esse termo é um termo financeiro, né, que era pago, e ele era usado tanto no contexto popular, e Paulo usa essa linguagem no texto bíblico, né? A gente precisa sempre pensar, quando a gente está falando do texto bíblico, especialmente o Novo Testamento, a gente está falando de uma linguagem grega, né? Então, o grego, a gente tem na Bíblia o grego koiné, que é o grego comum, né? O grego simples, que é usado na Bíblia. E tem o grego clássico, que é o grego das literaturas antigas, né, da própria Grécia, né? O texto que os filósofos escreveram, né, não é o grego koiné, é o grego clássico, tá? Mas esses dois tipos de grego, ele tem similaridades em muitos aspectos, tá? É uma diferença que a gente não tem tempo para aprofundar agora, até porque eu não sou especialista no assunto. Mas, por exemplo, se você for hoje na UFRJ, ou na UERJ, melhor dizendo, estudar letras hebraico, por exemplo, você aprendeu o hebraico, que é o hebraico que se usa, né? O hebraico comum, não é o hebraico bíblico. O hebraico bíblico, ele é mais arcaico, mais antigo, tem uma outra construção. A mesma coisa é o grego, né? O grego que se fala na Grécia não é o mesmo grego que está na Bíblia, né? É um grego mais antigo, mais arcaico, que é um grego koiné, é o grego comum, tá bom?
Então, litron, vamos entender um pouquinho desse termo aqui. Esta é uma das metáforas de Paulo para a obra salvadora de Cristo. E nesta figura de linguagem, ele também associa redenção com resgate. O termo grego para ambos é litron, que se usava para pagamento de resgate de escravos de guerra. No grego clássico, na 14ª Rapsódia da Ilíada, o termo litron é usado para a recuperação do cadáver de Heitor das mãos dos gregos. Um dicionário grego define o termo assim: é aquilo que se oferece para libertar e resgatar um homem de escravidão bárbara. Paulo usa apolítrosis, que também tem o sentido de livramento sob pagamento de um preço. Esse termo que Paulo usa no Novo Testamento, apolítrosis, ele é uma variação, né? Uma declinação dessa palavra litron. Tá? O termo ocorre 10 vezes no Novo Testamento e apenas 8 no grego clássico. Alguns teólogos estudiosos se chocam com a ideia de Deus negociar com Satanás, mas isso é uma metáfora e não uma realidade. Não há motivo para escândalo. A ilustração que eu usei é a ilustração que retrata esse momento na Ilíada de Homero, quando Príamo, né, o rei de Troia, vai buscar o corpo do seu filho junto a Aquiles, né, o grego. Então, quem já assistiu o filme, né, eu acredito que poucas pessoas talvez tenham tido a oportunidade de ler a Ilíada de Homero, faz eu, mas assim, o texto original mesmo, né? Mas a gente tem aquele contato com a história dos gregos e troianos, né? Do cavalo de Troia, e a gente tem uma batalha onde Aquiles ele vence uma batalha com Heitor, né? E Heitor então é levado para os gregos, e o texto, lá no texto clássico, né, esse termo litron de resgate, ele é usado justamente para esse ato de Príamo ir lá e buscar o corpo do seu filho. Então, esse resgate que ele faz é descrito lá com a palavra litron. É importante a gente notar que o texto bíblico ele não é construído no vácuo, né? Ele não é construído no nada, ele é construído dentro de um contexto cultural, onde algumas coisas são muito familiares. Então, a linguagem que Paulo usa aqui era uma linguagem que, para os leitores, ela faria sentido. Então, para demonstrar esse ato de Deus de resgate e redenção da humanidade em Cristo, ele usa essa linguagem que era uma linguagem conhecida, né? Então, o autor aqui, o pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, ele diz que alguns teólogos vão ficar um pouco insatisfeitos ou reticentes com essa linguagem sendo empregada, como Deus pagando a Satanás para ter de volta a sua criação, a sua obra, né? As pessoas a quem ele ama. Mas ele está dizendo aqui, isso aqui é uma metáfora, né? Se nós considerarmos algumas questões que estão no próprio Antigo Testamento, Deus estaria pagando um preço que ele mesmo estabeleceu. O fato é que nós temos a redenção, que é promovida por Deus, e o preço da redenção, que é o resgate, que ele mesmo provê. Tá certo? Então, essas ideias a gente precisa ficar familiarizados com ela. A redenção, que é o ato de Deus transformar essa criação, decretar liberdade, justificar, mas há o resgate, que é o preço que é pago para que isso aconteça, que é feito por Deus mesmo, através de Jesus Cristo. Né? Chegou depois de eu ter cumprimentado muitos aí, o Jorginho, né? A Ana Patrícia, lá de Belfor Roxo, tá bom? Deus abençoe. Vamos seguir. O uso do termo redenção no pensamento bíblico. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Mais tarde, quando foi traduzido para o grego, chamou-se Septuaginta. A Septuaginta, na verdade, ela é o Alexandre o Grande, quando conquistando, né, o Império, formando ali o Império
grego ali, naquele contexto, ele promoveu, né, no mundo conhecido, a tradução de todas as literaturas para o idioma grego. Era o que é chamado de helenização, quando todo o conhecimento era o Google da época, né? Ele transformou, para a gente ficar familiarizado com esses termos, né, trazendo para o nosso contexto no século XXI, hoje nós temos dois elementos que são universalizantes, vamos dizer assim, né? O Google hoje ele tem uma captação de tudo que existe, né? Você vê, através do Google, você pode visitar os museus, né? Você fazer ali como se estivesse no local, né? Os lugares, né? O Google digitalizou boa parte de tudo que existe, você encontra digitalizado na plataforma Google. E uma outra coisa que é universalizante ou universal é o idioma inglês. Você não precisa saber o mandarim para ir na China. Se você souber inglês, você consegue se encontrar alguém para você poder se comunicar. E isso em qualquer parte do mundo, né? Menos no Brasil. Né? No Brasil, a gente, sabendo inglês, não vai adiantar muita coisa. É preciso catar como uma agulha num palheiro, achar alguém que fale inglês. Mas são dois elementos que eu quero trazer para o nosso estudo aqui, para compreender o que foi feito lá no Império de Alexandre o Grande, quando ele transformou pegou toda a cultura da época e transformou ela para a linguagem dos gregos, né? De certa maneira, isso universalizou o conhecimento. Então, aquele texto antigo do Antigo Testamento, que era apenas conhecido pelo hebraico, você não precisava mais saber o hebraico para ler. Você podia, sabendo o grego, conhecendo o grego, você já tinha a condição de acessar o texto bíblico e lê-lo, né? Essa versão é chamada Septuaginta, né? A tradição diz que 70 homens se reuniram para fazer esse trabalho, né? Então traduziram todo o conteúdo do Antigo Testamento para a linguagem, para o idioma grego, e esse texto existe até hoje, é conhecido como Septuaginta, né? E é apresentado dessa forma aí, o LXX, que são algarismos romanos, né? Que é uma outra história. Esta tradução, conhecida pela sigla LXX, influenciou muito o pensamento dos escritores do Novo Testamento. Eles foram pregar aos judeus fora da Palestina e muitos desses ignoravam aramaico e hebraico. Como a gente está estudando a vida de Paulo, Paulo não pregou apenas no contexto hebreu, ele passou a pregar aos gentios e encontrando muitos, né, para apresentar a redenção, apresentar o plano redentor de Deus, ele encontrava muitas pessoas que não falavam hebraico, né, que não conheciam o texto do Antigo Testamento no próprio idioma hebraico. Então, a referência da Septuaginta foi utilizada muitas vezes para se comunicar com esse povo. Eles foram pregar aos judeus fora da Palestina e muitos desses ignoravam aramaico e hebraico, falavam grego, que era a língua universal, como o inglês hoje. Os pregadores do Novo Testamento escreveram em grego e se valeram da Septuaginta. A primeira vez que a expressão ocorre é em Êxodo 13:13, ou seja, esse litron, né, que a gente usou no slide anterior, né, no Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, mas a Septuaginta, na tradução do hebraico para o grego, ela trouxe os termos gregos. E aí esse termo litron ele está lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 13. Os primogênitos, desde a saída do Egito, pertenciam a Iavé. Então, eu vou ler o texto para a gente saber a qual texto se refere, já que ele não está transcrito aqui no nosso slide. Os irmãos estão acompanhando aí, tá ficando claro? Sei que a gente fala muito, é muito conteúdo, né? Êxodo 13 diz assim: porém, todo primogênito da jumenta vocês poderão resgatar com um cordeiro. Se não o resgatarem, deverá ser desnucado.
mas vocês resgatarão todo o primogênito do homem entre seus filhos. Então, Deus está falando aqui sobre um momento da separação dos primogênitos quando o povo estiver entrando, né, na terra dos cananeus, ou na terra prometida. Vocês deverão separar para o Senhor todo o primeiro filho, homem que nascer, e todo o primogênito dos seus animais. Esse ato, Deus demonstra, mais tarde depois ele vai substituir no lugar do primogênito a tribo de Levi, mas é uma outra história. Mas aqui Deus está trazendo para si um serviço, né, uma parte do povo para um serviço exclusivo para ele, e esse termo de resgate ele é usado aí, o litron. Os primogênitos desde a saída do Egito pertenciam a Yahvé. Depois, em Números, Deus vai pedir, no lugar de cada primogênito, a tribo de Levi para esse serviço exclusivo, que é o serviço do templo. Ficou muito pequeno, né? Mas acho que é por causa do celular. Quem está assistindo pelo celular talvez não consiga visualizar o texto aí. Tá? Mas depois eu vou disponibilizar esse slide também para que todos possam ter esse material, tá bom? Nesses textos menores, assim, então, tenta focar na explicação, porque eu não vou ter como ampliar o texto, tá? Mas para quem está no celular, realmente vai ficar difícil, porque eu estou com o celular aberto aqui também, estou vendo que não dá para ler no celular. Mas quem estiver acessando pelo computador ou pela Smart TV, alguma coisa assim, vai conseguir ler o texto, sim. Vamos lá. A ideia ocorre também em Êxodo 4, 22. Essa ideia o termo grego litron, usado como um resgate. Êxodo 4, 22, diz assim: diga a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, o meu primogênito, onde Israel é declarado como primogênito de Yahvé. Em Êxodo 13, 2, todo animal primogênito é de Yahvé, mas o jumento era muito necessário pela sua força física para o trabalho do campo, era um trator da época. Né? Ele podia ser resgatado, ou seja, poderia se pagar um preço por ele, como lemos em Êxodo 13, 13. Nessa primeira ocorrência bíblica, a ideia é de dar algo em troca de algo. Um cordeiro, por exemplo. Resgate aqui é dar um valor para se ter algo que fora da pessoa, mas que agora não era mais. Ou seja, a ideia de resgate não é essa. Por exemplo, um sequestro. A pessoa paga um resgate para ter de volta aquilo que é seu. Né? A pessoa roubou o celular e liga, se você me pagar, eu te devolvo o celular. Sequestra uma pessoa. Então, a ideia de resgate é essa. E Deus vai usar essa ideia que já estava lá no Antigo Testamento, presente também na cultura grega no Novo Testamento, para demonstrar a sua graça através de Jesus Cristo. Acho que agora vai ficar um pouquinho melhor esse texto aqui para a gente visualizar, tá? Mas eu peço perdão aos irmãos aí que talvez fiquem com dificuldade para ler o texto. Mas eu vou lendo e aí você vai acompanhando, né? A segunda ocorrência surge em Êxodo 21, do 28 ao 30. Esse texto eu transcrevo na própria tela. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, fazendo com que morra, o boi será apedrejado e a carne dele não será comida, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi já antes costumava chifrar, e o seu dono sabia disso e não o prendeu, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Então, o que está começando a ver aqui a organização legal, né, do povo, Deus dá uma lei onde a propriedade, né, o boi de alguém, matar uma outra pessoa, o próprio boi vai morrer e ele não vai ser comido porque aquele ali está sendo pago
como um preço de uma morte, de uma vida humana. Mas se esse caso já é um caso recorrente, o dono não fez nada e aconteceu, então morre o boi e morre o dono. Mas havia uma possibilidade de redenção para esse dono. Caso a pessoa ofendida, por exemplo, um marido que perdeu a esposa, ele fala, não mata o homem não, ele vai me pagar um valor X, ele vai me dar uma propriedade X, ele vai fazer alguma coisa que vai pagar o preço da pessoa que eu perdi, e ele então vai poder permanecer sua vida. Então, essas ideias, elas estão ali presentes no texto e elas ajudam a entender o que Deus vai fazer no futuro através de Jesus Cristo. Havia um preço, o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quê? Porque ele paga o preço do resgate e, através da fé, ele dá o benefício da vida para aquele que deveria morrer. Como não era um homicídio doloso, né? Ou seja, a pessoa quis matar, o dono do boi podia pagar um valor, em hebraico kofer, para redimir sua vida ameaçada. Mas isso era uma coisa que era determinada por aquele que sofreu o dano. Não era a pessoa que... Ela poderia até propor, mas a pessoa que sofreu o dano é que ia determinar se aquela pessoa pagaria com a vida ou ela poderia pagar algum preço que a livrasse da morte. O princípio da lei mosaica era vida por vida, e ele, para não ser morto, pagaria um preço. Aqui é pagar um preço para ter vida. A pessoa era culpada, mas pagava um preço e se livrava da condenação. Às vezes a gente olha assim para o Antigo Testamento e acha que a lei é muito dura, né? Mas a lei do Antigo Testamento, ela começa a trazer um pouco de civilidade para o convívio social. Porque, por exemplo, antes da lei, uma pessoa, por exemplo, poderia causar um dano onde gerava uma invalidez permanente. Por exemplo, alguém fez alguma coisa e outra pessoa perdeu o braço. Essa pessoa que causou esse dano, ela poderia perder a vida. Ou seja, eu causei um dano que a pessoa que sofreu o dano perdeu o braço e eu vou perder a vida por causa desse dano que eu causei. O Antigo Testamento ele traz um pouco de civilidade porque ele coloca olho por olho, dente por dente. Significa dizer o quê? Se eu causei um dano que a pessoa perdeu o antebraço, por exemplo, qual é o dano que eu vou sofrer? Eu vou perder o meu antebraço também, eu não vou morrer por causa disso. Né? Então, a ideia primitiva de algum equilíbrio de justiça começa a se estabelecer. Então, se alguém fez algo que causou a morte de alguém, doloso, né? Mas a pessoa, de alguma maneira, ela não é culposo, né? Doloso é quando a pessoa tem aquela intenção, ela não queria fazer, mas, de alguma maneira, ela concorreu, né? O dolo eventual, como diz aí o nosso sistema jurídico. Então, ela podia morrer também. Agora, havia uma possibilidade de redenção, né, que era concedida por aquele que sofreu o dano ou por um familiar desse. Bom dia, Priscila. Então, a gente vai olhar aqui alguns outros textos bíblicos que vão dar essa ideia. Em Êxodo 30, 12, reaparece a ideia agora com sentido de cobertura. Os israelitas eram recenseados temporariamente, provavelmente para se dispor deles em algum serviço oficial. Pagariam resgate ou valor por isso, uma taxa, um imposto, pelo direito de serem do Senhor. Com o tempo, a palavra tanto do grego litron como do latim redimo passou a ter a ideia de um preço pago para comprar um escravo ou um cativo e tornando-o livre. Então, a pessoa pagava um preço para que aquele escravo seja liberto. Na nossa história dos batistas, nós temos uma história muito interessante na Bahia, quando uma escrava se converteu a Jesus Cristo. Então, ali naquele contexto da igreja, aquela escrava ouviu o evangelho e aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Só que o dono da escrava, né, o dono da época, né, sua escravizada,
não queria liberá-la para poder participar dos cultos, para fazer parte da igreja. O que a igreja fez? A igreja, então, levantou o preço daquela pessoa, que era legal na época, né? Imoral, mas era legal. Então, a igreja levantou o recurso, o dinheiro, comprou a escrava do seu senhor e a tornou forra, ou seja, livre, né? Alforriou aquela escrava, então agora ela não tinha mais nenhum senhor além do Senhor. Então, ela podia adorar a Jesus livremente. Então, um resgate foi pago aí por uma espécie de redenção. Então, isso é uma coisa da história recente, né? Um pouco mais de 100 anos atrás, antes da abolição da escravatura. Então, no contexto bíblico, essa expressão ela já existia, quando alguém comprava alguém para tornar essa pessoa livre, era um tipo de redenção, um tipo de resgate. Bom dia, Conceição. Pagava-se um preço, resgate, pela redenção, a liberdade do cativo. Em Hebreus 11, 35, o termo grego ocorre e é traduzido pela versão revisada, né, que eu usei aqui, especialmente em Hebreus 11, 35, com a palavra livramento, mas na outra tradução que eu uso, que é a Nova Almeida, a palavra que está lá também é resgate. Tá? Os heróis da fé preferiram não ser livrados, né? Mas esta é a ideia, ou seja, eles não quiseram passar por livramento, mas manter-se presos e fiéis ao Senhor até o fim da sua vida, ou com o próprio fim da sua vida. Mas esta é a ideia, livramento mediante pagamento. Em Isaías 43:3, por exemplo, Yahvé diz que deu partes da África a Ciro como resgate de Judá. Livrou a nação do cativeiro, dando-lhe outras nações. Então, a ideia de redenção, quando Deus, para livrar Judá, ele dá outras nações, né? Então, aí é também a ideia da soberania de Deus. Quando ele, dono de toda a terra, de todas as nações, ele dá a Ciro, né, algumas outras nações, Ciro fica satisfeito e liberta Judá. Então, vamos ler os textos bíblicos que foram citados aí. Êxodo 30, versículo 12 diz: quando você fizer recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio. Quando você fizer a contagem, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando você fizer a contagem. Então, as pessoas iriam dar uma espécie de resgate de si mesmos para esse serviço, como um livramento para toda a nação, né, de pragas e coisas desse sentido. Hebreus 11, 35 diz: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Isso falando da ressurreição dos dias de Jesus, e aí muitos que ressuscitaram com Cristo voltaram para suas famílias, mas mantiveram-se fiéis testemunhas da ressurreição até o final, para a ressurreição melhor, que é a ressurreição final. E Isaías 43:3, que diz: porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu. Isaías 43, versículo 3, que é o texto lá que Deus dá a ideia de dar a Ciro outras nações para que Judá fosse livre, né, fosse liberta do cativeiro. Vamos lá, o que diz a teologia? Uma coisa que eu esqueci de falar no começo, vou começar a lembrar mais, irmãos que estão aí no Facebook, né, se você puder compartilhar essa live, né, compartilhar esse vídeo no seu mural, né, clicar lá em compartilhar agora, né, você está ajudando a divulgar também esse conhecimento, esse conteúdo, para que outras pessoas também tenham acesso, pessoas do seu relacionamento pessoal, tá bom? Então, vamos lá, o que diz a teologia sobre essa questão do resgate e redenção, preço pago por Deus para a nossa redenção? Redenção inclui
tudo aquilo que chamamos salvação. Livramento do pecado, perdão dos pecados, justificação, santificação e vida eterna, né? É o ato pelo qual a pessoa passa a ser de Deus, né? Então, esse processo, a salvação, ela é um ato de Deus, né? E ela é um ato determinado por Deus, não tem meio salvo. A pessoa salva, ela é feita, isso é feito de uma maneira única. Mas, dentro dessa questão desse ato de redenção de Deus, nós temos a regeneração, que é a criação de novo, perdão dos pecados, a justificação, o ato de Deus tornar justo aquele que era pecador, a santificação, que é o processo da vida inteira, mas a pessoa já é santa a partir do momento da salvação e ela está num processo de aperfeiçoamento, que a gente chama de santificação até o final da vida, tá? E a vida eterna, que é a consumação de todas as coisas. E isso a gente chama de redenção. Longe de Deus, a pessoa é escrava do pecado. Ela encontra a sua liberdade em Cristo e é liberta para não ser mais escrava de ninguém. É livre. Então, os textos que a gente tem aí que vão dar conta dessas realidades João 8, do 34 ao 35, João 8, 36 e Gálatas 5, 1. Então, quando diz que a pessoa é escrava do pecado, está lá em João. Jesus mesmo é quem diz, né, aos discípulos que criam nele. Versículo 34 e 35 de João, capítulo 8. Jesus respondeu, em verdade eu lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. João 8, 34, 35. E aí o versículo 36, que é um texto muito conhecido, se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão verdadeiramente livres. João 8, 36. E Gálatas 5:1, já o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão, que no caso de Paulo aos Gálatas é o quê? O jugo da lei, né? Que era um tipo de escravidão, porque a lei não justificava ninguém, ela apenas demonstrava o padrão de Deus de justiça e a incapacidade humana de alcançar esse padrão. Por isso, a necessidade da redenção através de Jesus Cristo, para que nós não fiquemos mais debaixo da condenação da lei, mas sejamos resgatados agora para uma vida de verdadeira liberdade com Cristo. Espero que o texto fique um pouco visível aí para os irmãos. Tá? Cristo, o Redentor. Né? A gente precisa entender esses termos. Jesus é o nome. Cristo é a designação. Jesus ou Cristo, não é sobrenome. Então, Jesus, ele é quem? Ele é o Cristo, o ungido de Deus. O Cristo de Deus, que é Jesus, ele é redentor da humanidade. É ele quem traz a redenção, é ele quem torna possível uma volta para Deus, essa remissão do pecado. Tá? Dos muitos títulos de Cristo, este sem dúvida é um dos mais preciosos para o fiel. O Novo Testamento mostra como sendo o Redentor. Então, vamos ver aqui esse ensino do Novo Testamento. E agora a gente vai ter que abrir a Bíblia aí, se você está com a Bíblia perto, já pode ter lá à mão, que a gente vai ler alguns textos aqui. Em Cristo temos a redenção dos nossos pecados, não sendo mais nós escravos do pecado. Desculpa, deixa eu ler novamente. Em Cristo temos a redenção dos nossos pecados, não sendo mais nós escravos deles, escravos do pecado. Aí a gente volta para os textos que nós lemos lá no começo. Deixa eu colocá-los aqui novamente. Aqui.
coloquei errado aqui. É esse aqui. Então, a gente volta lá para o texto do começo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E aí o texto que nós lemos no começo também, de Romanos 16 a 22. Será que vocês não sabem sobre a questão da escravidão do pecado? Ao se oferecerem como servos para a obediência, ou seja, escravos de Deus para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedece, seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça. Então, a pessoa se coloca ou servo do pecado ou servo de Deus. Né? Um leva à morte, ao pecado. Outro leva à vida, que é o próprio Deus. Mas, graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, tivemos essa experiência, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E, uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Ou seja, ele fala em termos humanos, ele está usando o quê? A linguagem que eles conheciam, da redenção, do litron, do preço que era pago para que a pessoa pudesse, então, ter a redenção, né? O resgate que era pago para que a pessoa pudesse ter a redenção, que no caso era a liberdade, a sua cidadania. Então ele fala, está usando termos humanos para explicar uma realidade espiritual. Assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereço agora os seus membros para que sejam servos da justiça, para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Então, ninguém se preocupava em saber o que Deus queria. Ninguém estava interessado, cada um seguia os seus deleites, os seus desejos, seguia a sua própria condição de pecado. Agora que a gente foi feito servo da justiça, a gente procura conhecer a vontade de Deus para praticá-la, para cumpri-la. Né? Naquele tempo, que fruto vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham. Então, quando a gente olha para a nossa experiência de pecado no passado, né, a gente não se gloria dos maus feitos. Né? A gente, na verdade, sente vergonha pelos atos praticados, errados, né? Porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que você escolhe é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Vamos voltar lá para o ponto que nós estávamos. Antes de sermos comprados, né? Estou aqui, ó. Antes de sermos comprados por Cristo, nós nos oferecemos ao pecado para fazer a sua vontade, que era nossa. Éramos seus servos. Embora, né, a gente tivesse, muitas das vezes, o desejo de fazer o bem, mas acabava praticando o mal, como diz Romanos capítulo 7. Agora, livres, nós nos oferecemos a Cristo para fazer a sua vontade. Mas, um momento, mudamos de servos para servos? Então, não ficamos livres, dirá alguém. Quando estávamos debaixo do pecado, não conseguíamos não pecar. Romanos 7, 23 e 24. Vamos ler o que diz lá. Romanos 7, 23 e 24 diz assim: mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, ou seja, saber o que é certo e fazer o que é errado, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Agora em Cristo, libertados e tornados livres do pecado, podemos não obedecer a Ele e desejamos nos apresentar a Deus para fazer a sua
vontade. Romanos 12, 1 e 2. Vou citar de cabeça, né? Rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode ter essa ideia de escravos do pecado ou escravos da justiça como sendo escravos ou servos. São termos sinônimos, né? Servos ou escravos. De um tirano, o pecado, ou de um Senhor justo e bom, que é Deus, né? Servos da justiça. E aí, nesse contexto, a gente tem, então, uma liberdade. Né? É como você que já teve uma experiência de ter um emprego ruim e depois ir trabalhar num emprego muito bom. Aí você se sentir no céu. Você, caramba, onde eu trabalhava era horrível, agora esse emprego aqui é maravilhoso. Né? Uma comparação aí para ajudar a gente a entender os dois casos. Cláudio Madureira, meu amigo. Como vai, meu amigo? Tudo bem? Quanto tempo, hein? O crente de conversão autêntica deseja fazer a vontade do Senhor. Atos 22, versículo 8 e 10. Vamos ler. Esses textos aqui do final, eles não estão transcritos nos nossos slides. Justamente para que a gente possa também manusear a Bíblia, né? Ler o texto na Bíblia, senão a gente fica acostumado a ler só no slide e não manusear a Bíblia, porque a gente não consegue mais encontrar os livros. Atos 22, versículo 8 e até o 10 diz assim, 8, 9 e 10. Perguntei, Senhor, quem é você? Ao que me respondeu, eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue. Paulo contando o seu testemunho, como ele se converteu. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei, Senhor, o que devo fazer? Paulo era um servo da lei. E o Senhor me disse, levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Então agora ele está mudando essa relação. Ele vai deixar de ser servo da lei, né, que servia com o seu entendimento à lei de Moisés, e vai precisar servir ao próprio Deus através do Evangelho. A submissão ao pecado era escravizante, mas submissão a Deus é voluntária e enche nossa vida desse significado. Né? Você pode fazer a comparação da sua própria experiência de fé, como era a sua vida antes de Cristo, como é agora. Né? Como você vivia escravo dos desejos, dos pecados, e hoje, embora eles estejam presentes, os desejos, muitas vezes, né? Mas como a sua vida agora ela é orientada para servir a Deus, não mais ao seu próprio desejo, a si mesmo ou ao pecado. Romanos 6, 17. Diz assim, mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. Agora não é uma servidão tirana, é uma servidão livre, voluntária. Né? Quando a gente se coloca agora diante de Deus, quer aprender dele para servi-lo melhor. O Paulo usa também, num outro lugar, uma ilustração daquele que do soldado, do militar, que aquele que é alistado no exército vai procurar agradar aquele para quem foi alistado. Então, o soldado não vai querer servir a si mesmo, mas servir aquele que o alistou. Ainda
termo do Cristo Redentor, o sangue de Cristo, a sua morte na cruz, foi o preço pago pela nossa redenção. Romanos 3, 25 vai dizer o seguinte: a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Vou ler o versículo 24 também. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Ou seja, Cristo foi apresentado na sua morte, no seu sangue derramado, como um pagamento, como propiciação pelo pecado por meio da fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, Deus não vai retribuir cada pecado de acordo com o seu mérito, né? Não haverá meritocracia com relação ao pecado, porque Cristo pagou o preço desse pecado. Senão, todos nós mereceríamos pagar o preço da condenação do pecado. Não foi o pai quem obrigou o filho, mas o filho que se ofereceu a si mesmo e ofereceu seu sangue como preço para nos libertar. E quando libertou, nos deu de presente ao Pai. Então, Jesus nos compra de volta para o Pai e nos entrega a Ele. Apocalipse, lá no final da Bíblia, né? O último livro da Bíblia, Revelação, capítulo 5, versículo 9 e 10, diz assim: digno és, isso os quatro seres viventes cantam, né? A visão de João no Apocalipse vai dizer: digno és, isso em relação ao Cordeiro, Jesus Cristo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Então, o filho não foi um curadeiro, nem um pregador de autoajuda, nem sequer um revolucionário social, mas alguém que se deu como resgate, preço, né? Um pagamento de preço por nós. E aí a gente volta lá para o Evangelho de Marcos, o segundo Evangelho do Novo Testamento, no capítulo 10, o versículo 45 diz o seguinte: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Terceiro, Cristo Redentor. Ao nos comprar, ele acabou com a nossa condição de escravos e nos tornou participantes de sua natureza e de filhos. Então, vamos lá em Pedro, segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, o versículo 4, vai dizer o seguinte, segunda de Pedro 1, 4. Por meio delas, ele nos concedeu suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina. Co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Ele nos tornou seus irmãos, na linguagem do autor aos Hebreus, pois passamos a ser filhos do Pai. Hebreus 2, versículo 11 e versículo 12, essa é a linguagem que é empregada. Pois tanto o que santifica
como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, no meio da congregação te louvarei. Né? Esse texto de Hebreus é uma citação de João, versículo 20, 17. Deixa eu conferir lá. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, isso após a ressurreição. Mas vá até meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Ele se referindo aos seus discípulos agora, né? Que eles deveriam ir, as mulheres, né? Deveriam ir a seus discípulos, que ele chama de irmãos, e que agora esses irmãos têm um Pai, que é o mesmo Pai de Jesus. Né? E Hebreus 2, 11, 12 também usa essa linguagem. Tínhamos a natureza de Adão e passamos a ter a natureza de Cristo. E por último aqui, nessa questão do Cristo Redentor, nessa sessão, a nossa redenção nos faz participantes também da ressurreição, da ascensão e da glorificação de Cristo. Então, vamos ler os textos. Romanos 4, 25. Diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição ela é um elemento que Jesus, na cruz, ele empregou um termo que é um termo jurídico, mas também pecuniário, tetelestai, está consumado, está pago o preço. Mas é na ressurreição que a obra de redenção ela é consumada, né? E nós teremos, então, a consumação de todas as coisas no final da história, na eternidade. Mas a ressurreição nos torna participantes agora. A gente pode desfrutar, né, ainda em vida, a partir da vida, até a eternidade, da obra realizada por Cristo, do pagamento que Cristo fez para a nossa redenção. Romanos 8, 29 e 30. Diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, a participação da obra completa, de tudo aquilo que Cristo realizou, nós temos acesso através do sacrifício de Cristo, da redenção proporcionada pelo sacrifício de Jesus. Isso significa que temos uma vida na vida de Cristo. E porque ele ressuscitou, seremos ressuscitados. Então, vamos em Coríntios, capítulo 15, que trata desse assunto da ressurreição. A carta aos Coríntios ela é resposta a alguns problemas que a igreja tinha, algumas confusões doutrinárias. E nesse trecho da carta, o apóstolo Paulo responde sobre essa questão. No versículo 20 do capítulo 15, de 1 aos Coríntios, ele vai dizer: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos.
Porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Então, através do primeiro Adão, a gente recebe o preço da morte, do pecado, mas em Cristo, que paga o preço da morte, nós recebemos a vida de Deus. E como ele foi glorificado, nós também o seremos. 1 de João, lá perto do Apocalipse, capítulo 3, o versículo 2. Diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Bom dia, Alfredo. Então, a gente tem uma condição do já, mas do ainda não. Porque a glorificação ainda não ocorreu, mas ela já é uma esperança. Ela já está garantida através do preço pago por Jesus. Então, a nossa confiança não está no nosso mérito, no nosso pagamento do pecado, na nossa própria redenção, no nosso próprio resgate, porque nós não fizemos. A nossa esperança está em Cristo, que providenciou todas as coisas por meio do seu sacrifício. Ao efetuar nossa redenção, Jesus nos deu sua natureza vitoriosa, sua natureza ressurreta e sua natureza glorificada. E estas duas últimas nós receberemos no tempo apropriado. Isto tudo porque fomos tirados do domínio do pecado e passamos a ser propriedade do Pai. E aí, por isso, Paulo escrevendo aos Efésios e escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer, aos Efésios ele diz que ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, essa redenção está completa, consumada na eternidade. E escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, se não estou enganado, mas é o versículo 13, ele vai dizer que ele nos tirou do império das trevas, império é um poder tirano, imposto, e nos transportou para o reino do seu Filho no amado. Ou seja, a obra de redenção plenamente realizada. Eu estou tossindo um pouco, mas hoje eu já estou bem melhor. Se você acessar o vídeo da semana passada, você vai ver que eu estava bem... Hoje eu estou falando mais, eu deveria ter preparado aqui uma caneca com água, só que minha caneca está com restinho de café, que já esfriou, que eu não vou beber mais, né? Caneca que os diáconos da Igreja Memorial me presentearam. Então, por isso, eu estou tossindo um pouquinho ainda, mas estou no caminho, estou carregando, né? 98,98%. Né? Vamos chegar em 100% aí muito em breve. Para concluir, né, nossas últimas palavras aqui nessa lição. A redenção, ou resgate, é a essência da salvação. Significa que fomos comprados para Deus, como o texto de Apocalipse 5, 9 e 10 já mostrou. A gente já leu esse texto. Como consequência ética da nossa redenção, reconheçamos que somos o santuário do Espírito Santo e não mais escravos de alguém, nem mesmo donos de nossa vida. 1 Coríntios 6, 19 e 20, esse texto nós não lemos, então faço a leitura dele agora para a gente aqui. 1 Coríntios 6, 19 até o versículo 20, diz assim. Vou ler o 18 também. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vós mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus
no corpo de vocês. É a redenção, é o resgate pago por Jesus, e agora não somos de nós mesmos, somos do Senhor. Neste texto, corpos é o grego soma, que designa mais do que uma estrutura física. É o âmago do ser da pessoa, seu centro volitivo e afetivo, seu centro de vontade e afeto. Cristo fez a redenção do todo do nosso ser, para sermos do Senhor. Então, pensemos em 1 João 4:4 e 5:19. 1 de João 4:4 e 5:19. Capítulo 4, versículo 4 diz assim: Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. E 5:19 diz assim: Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Somos do Senhor. Aquele que está em nós, o nosso dono atual, é maior que o dono antigo. Nada de transigir com o pecado, né? De ficar negociando com o pecado. Já que fomos libertados, lembremos de Gálatas 5:1. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente ao jugo da escravidão, que é a escravidão do pecado. Então, a gente, com esse slide, a gente termina a nossa lição. Eu esqueci de preparar o slide nessa apresentação da próxima lição, mas na próxima lição a gente vai estudar, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui rapidinho para os irmãos, Cristo, a lição número 8. Cristo, o presente de Deus para a humanidade. Deixa eu colocar aqui rapidamente. A gente gosta de visualizar, né? Então, tá aí, ó, nossa próxima lição. Cristo, presente de Deus para o mundo, né? Vamos estudar 2 Coríntios 5, 18 e 19, ou seja, a partir de 2 Coríntios 5, 19. Eu vou preparar esses textos todos e vou disponibilizar aqui na página da igreja o link para que você tenha acesso lá ao Calamel, a nossos estudos, e também no grupo de WhatsApp da igreja, tá bom? Então, nós desde já agradecemos a participação de todos e todas, né? Especialmente como um ato de gratidão por aqueles que nos visitam, né? Que não são membros da Igreja Batista Memorial, mas estão conosco aí participando desse nosso estudo, né? Aqueles que permaneceram até o momento, né? Que Deus abençoe a vida de vocês e estejam conosco logo mais, né? Às 19 horas, nosso culto. A gente bota o link aqui como é, irmão? A gente bota o link aqui no Facebook, né? Mas já vou disponibilizar aqui no comentário o link do YouTube, de modo que você possa marcar aí aonde vai ser transmitido o nosso culto logo mais. E aí você, então, quando for às 19 horas, você possa, então, participar conosco. Tá certo? Então, hoje o nosso culto... Deixa eu achar aqui. Para que você possa participar conosco. Vai ser uma grande satisfação se você puder, hoje à noite, também estar conosco
para adorar a Jesus, para glorificar ao Senhor. E temos tido atividades aqui pelo Facebook toda semana. A gente tem aqui os nossos... Vamos pôr aqui. Temos tido os nossos estudos, mas também os nossos outros encontros de oração. Tudo isso a gente tem feito aqui pelo Facebook, tem sido uma bênção para nós e para muitas outras pessoas. E você que está aqui, eu quero te encorajar a participar. Finalmente. Opi. Então tá aí o link para o culto logo mais à noite, tá? É só você acessar esse link aí, marca lá o seu lembrete, que aí você vai ser notificado no horário da transmissão, tá bom? Então, nós vamos orar, encerrando o nosso culto. Hoje estamos nos despedindo da nossa irmã Ivone, que já está com o Senhor, a esposa ou viúva do saudoso pastor Elias Teófilo, e passou para a glória nesse dia, ou pelo menos eu soube essa informação agora pela manhã, e estamos intercedendo pela família, colocando essa família diante do Senhor, já que a irmã Ivone já não precisa das nossas orações, pois ela já desfruta da plenitude da vida com o Senhor na eternidade. E se você tem algum motivo de oração, eu vou te dar alguns instantes para você anotar aí nos nossos comentários, para que a gente possa orar nesse momento, encerrando a nossa escola bíblica dominical. Bom? Então, se você tem algum motivo que você deseja que nós estejamos orando, coloca aí para a gente agora, rapidinho, para a gente encerrar. De coração, lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão Mas, se assim. quiserem deixar algum E vão comentário, continuar ou pergunta, até um dia ver regressar. esse espaço, esses minutos Posso finais. pensar no que o mundo me tem preparado. Sei, privações têm passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram.
Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor... Pai, só lamento que onde passei via muito. Bom, irmão, vamos orar então, encerrando. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Tenham um ótimo domingo, um domingo abençoado diante do Senhor. Que a sua vida seja uma vida para a glória de Deus, que você viva verdadeiramente como um redimido, uma redimida no Senhor. A gente sabe que a luta contra a nossa natureza, o pecado, ela é uma luta que se trava no nosso ser, né? A alma, a carne contra o espírito, mas nós temos a possibilidade de vencer, né? Porque a nossa vitória é quando o espírito vence a nossa carne, e nós conseguimos então ser aquilo que o Senhor nos redimiu para ser, que é servos de Deus em justiça, em verdade e santidade. Vamos orar ao Senhor? Nosso Deus e Pai, nós queremos nessa hora, ó Deus, glorificar o Teu nome, agradecer ao Senhor pela Tua bondade sobre as nossas vidas, e Senhor amado, que o Senhor possa continuar, ó Deus, nos aperfeiçoando através da Tua graça, através da Tua verdade e da Tua justiça, Senhor. Pai Santo, que o Senhor possa nos permitir viver uma vida em alto nível, Senhor. E nisso nós não queremos falar como gente que se gloria diante dos outros, mas porque queremos cada dia mais sermos aceitáveis, agradáveis a Ti, Senhor. Toma nas Tuas mãos, ó Deus, também a vida das pessoas que estão nesse tempo, ó Deus, vivendo o luto ou a dificuldade. Senhor, queremos colocar diante do Senhor toda a família Teófilo, ó Deus, que hoje se despede da sua matriarca, que sejam eles, ó Deus, consolados pelo Senhor, ó Deus, mas que também se sintam alegres, porque tua filha viveu uma vida para a tua glória, ó Deus, emprestou a sua vida, ó, dedicou a sua vida para glorificar o teu nome, ó Deus, e desfrutou da tua presença enquanto aqui esteve, e agora desfruta ainda mais na eternidade, e que isso sirva de consolo, ó Deus, para aqueles que ficam, para os filhos, netos, ó Deus, que todos sejam consolados pelo Senhor. Também colocamos diante do Senhor a vida da irmã Marilza, ó Deus. Senhor amado, que está ali internada no hospital no Rio Centro, no hospital de campanha, ó Deus, que nenhum cuidado lhe falte e que muito em breve ela esteja também de volta para a sua casa, para o convívio, ó Deus, da sua família, seja também com seu esposo Joel, que também está no mesmo tratamento, mas em casa, num estado mais, ó Deus querido, fácil de tratar, mas que tanto o Joel quanto a Marilza, Senhor, sejam plenamente recuperados no Senhor. Também queremos colocar diante do Senhor a vida da Nayara. Senhor amado, faz um milagre, ó Deus, traz a Nayara, ó Deus, dessa situação de gravíssimo para grave, ó Deus, para um estado estável e, enfim, ó Deus, para que ela esteja de volta para a sua casa, para o seu filho, para o seu esposo. Ó Deus, ajuda a tua filha, socorre ela, ó Deus, porque Nayara é uma serva tão, ó Deus, valorosa, tão útil ali ó, na sua igreja, ó Deus, tão companheira, ó Deus, colaboradora do seu pastor, e que ela possa voltar, ó Deus, para que possa continuar servindo ao Senhor como tem feito ao longo da sua vida. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. Nós oramos muito agradecidos pela tua bondade para conosco e sobre nós. Oramos pedindo que a tua bênção esteja sobre nós e sobre as nossas famílias ao longo desse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Até a próxima. Até o nosso próximo estudo, querendo o Senhor. Que Deus os abençoe. Qualquer vida onde Deus já atuou, seja luta mais viril ou ainda dor maior ou menor, seja um recurso que se possa ter. Entre as lágrimas deixadas no caminho aqui, certamente muitas vidas brotarão.